Olá, minhas Alices queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Rita Rodrigues e você está no canal Vidas em Comum. Aqui eu conto histórias reais de todas as Alices que estão me mandando, né? Mas hoje vai ser uma história um pouquinho diferente, gente. Eu vou contar a história minha e da minha mãe, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, é uma história linda. E tem um texto que eu guardei para falar para minha mãe, só que não deu tempo. Quando eu mexi nas minhas coisas, eu lembrei e não tinha mais tempo, tá? Então prestem bastante atenção nessa história. Carta de uma mãe com Alzheimer para sua filha. Querida filha, escute com atenção o que tenho para falar. O dia que esta doença se apoderar totalmente de mim e eu não for mais a mesma pessoa, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derrubar comida sobre minha roupa e esquecer como calçar meus sapatos, não perca sua paciência. Lembre-se das horas que se passaram, lhe ensinando essas mesmas coisas. Se ao conversar com você repito as mesmas palavras e você já sabe o final da história, não me interrompa e me escute. Quando era pequena, tive que contar-lhes 1000 vezes a mesma história, para que você dormisse. Quando fizer minhas necessidades em mim, não se sinta vergonha, nem fique brava, pois não posso controlar-me. Pense em quantas vezes, quando era uma menina, te limpei e te ajudei quando você também não podia controlar-se. Não se sinta triste ao me ver assim. É possível que eu já não entenda suas palavras, mas sempre entenderei seus abraços, seus carinhos e seus beijos. Te desejo o melhor para a sua vida com todo o meu coração, sua mãe. Gente, essa carta é maravilhosa. E a minha mãe foi uma mãe muito lutadora a vida inteira. Ela se separou do meu pai quando eu tinha 6 anos. E ela estava com 3 filhos, né? Nós ficamos com minha mãe. E cada um foi morar num lugar porque ela não estava conseguindo ficar com os 3. Então eu morava numa cidade, meu irmão morava em outra e o meu outro irmão morava em outra cidade. E assim fomos vivendo. Meu pai, ele era alcoólatra, então ele não conseguia largar desse vício, né? É um vício, o alcoolismo, né? Minha mãe fez de tudo, minha mãe tentou fazer com que ele bebesse dentro de casa, comprava as bebidas que ele gostava, mas tudo em vão. Então a minha mãe foi até o limite dela, né? Com 3 crianças, não dava para ela seguir muito adiante, porque ele chegava em casa bêbado, às vezes chegava até machucado, porque apanhava quando recebia o salário dele. Então foi uma luta para minha mãe. E aí minha mãe se separou e quando ela viu que ela não iria conseguir ficar com a gente, ela foi vendo, né, onde a gente poderia ficar, dentro da família, lógico. Aí, nesse tempo, eu fui aprendendo muita coisa. Eu fui uma menina muito boa, pelo fato de que eu estava longe da minha mãe. Então, eu teria que ser boazinha para que as pessoas gostassem de mim, entende? Não que se eu fosse uma menina rebelde, uma menina desobediente, maldosa, aí as pessoas nem queriam ficar comigo, porque não eram obrigadas, né? Minha mãe pediu o favor de que ficassem com a gente. E nessas casas que eu ficava, nessa família minha, né? Eu ficava bem, porque eu sempre fui uma menina carinhosa, uma menina assim comunicativa, eu me dava bem com todo mundo. Quando eu ficava na família, vamos supor, na casa do meu tio, eu ficava 1 ano. Então lá eu fazia amizade, eu ia para a escola, eu tinha amiguinhas, eu saía, eu ia para parque, eu ia para pracinha, eu ia para clube. E isso foram várias vezes. Daí eu ficava 1 ano, daí chegava no final do ano, eu tinha que ir embora, porque daí era 1 ano que eu tinha ficado com essa família. E eu chorava muito, porque eu ia deixar meus amigos. Então,
Aí ia para outra família, a mesma coisa. Eu ia para a escola, fazia amizade e eu me sentia feliz assim. Só que minha mãe ia me visitar uma vez por ano só, pela dificuldade que ela tinha mesmo, né, de não poder ficar gastando, né? E nesse meio tempo ela foi trabalhando para que um dia a gente voltasse a morar com ela. E assim seguiu a minha infância, né? Não estou reclamando de nada, estou assim, eu sinto até saudade, porque teve uma vez que eu morei numa cidade que chama Novo Horizonte, é uma cidade. São 800 quilômetros de São Paulo, é bem longe. E quando eu cheguei lá, era a casa do meu tio, eu lembro até agora como foi, meu tio Vicente. Daí eu fui tentando me acostumar com eles, né? E eles fazendo tudo para mim. E lá tinha um pé de jabuticaba no fundo da casa deles. E aí, quando a minha tia foi mostrar a casa para mim, né? O quarto que eu ia dormir e tal, ela falou: Rita, vem aqui que eu vou te mostrar a jabuticabeira que eu tenho aqui no fundo. E eu fiquei maravilhada, gente, porque eu amo jabuticaba. Daí ela falou assim: se você aguar o ano todo essa jabuticabeira, ela vai dar frutos e você vai poder pegar. Então, a partir de hoje, ela é sua. Você vai cuidar dela. Gente, e eu cuidei. E eu aguava ela todos os dias no final da tarde, com todo o meu carinho. Ela dava umas jabuticaba, gente, assim, enorme, assim, ó, bem grandona. Sabe aquelas grandonas, assim, que a pele é fininha? Doce pra caramba. E aí eu fui me adaptando. Ali eu fui pro colégio, daí fui formando amizades e tem até um momento que eu me lembro que eu entrava na fila para tomar a vacina. Lembra aqueles revolvinhos que tomava assim no braço, que fazia? Eu tomei dele. Só que quando eu tava na fila e eu chegava, tipo, tinha uma menina na minha frente, eu voltava para a última pessoa da fila. Olha só, a ingenuidade, né? Achando que não ia tomar a vacina. E daí eu ia chegando, até que chegava a minha vez, eu tinha que tomar, né, a vacina. Mas enfim. Então foram várias vezes que eu fiz muitas coisas legais. Eu tinha um peixinho numa lata de tinta, né, que eu criava ele ali e me sentia muito feliz. Eu ia com ele para todos os lugares, assim, tipo na casa das minhas amiguinhas, eu levava ele e era meu bichinho de estimação, porque eu não podia ter ali gatinho, cachorro, né? Tava na casa da minha tia e eles não tinham esse costume. E meu tio tinha um empório. Esse empório, não sei se vocês sabem como é que é, antigamente se vendia arroz, feijão, açúcar, tudo assim nos sacos de estopa. E ele pegava assim com aquela pazinha, sabe? E vendia para a pessoa. E do lado tinha uma lojinha da minha tia, que era hoje a gente fala que é lojinha de tudo, né? E aí a lojinha, ela tinha tudo para vender. Tinha várias coisas, presentinho, bibelô, carteira, maquiagem, tudo que você possa imaginar. E eu ficava com a menina que vendia lá, a vendedora. Voltava da escola, ia almoçar, fazia minha tarefa e depois eu já ia para a lojinha ficar com a menina lá. E aí eu ficava lá brincando, eu era super bem tratada. Aí minha tia chamava para tomar café, daí eu ia, voltava. Então eu sempre fui assim, bem flexível, né? Não tinha, não dava trabalho para os meus tios quando eu ia morar com eles. Eu era uma menina muito boazinha, pelo fato de que eu tinha que ficar longe da minha mãe. Então, isso na minha consciência veio como que você tem que ser boazinha para que você não sofra, né? Para que as pessoas gostem de você. E assim foi a minha infância toda, né? E teve outras tias que também ficaram comigo lá em São Carlos, por isso que eu conheço São Carlos, é uma cidade maravilhosa, que tinha minha prima, quase da mesma idade que eu era um ano mais velha que ela. A gente brincava no fundo da casa dela, de bicicleta. Daí a primeira vez que eu peguei a bicicletinha dela, gente, eu quebrei o braço, vocês acreditam? Quebrei o braço aqui, ó. Aí foi um auê, eu não chorava, gente.
Aí meu tio me levou para o hospital, eu lembro até hoje essa cena. Eu deitada assim na maca, eu não chorava assim de fazer escândalo, mas eu chorava e minhas lágrimas assim escorriam só. E meu tio me abraçava e falou assim: como você é boazinha, você nem chorar direito você chora. Mas assim, era de mim mesmo, sabe? De ser assim, não de fazer escândalo de nada, de dar trabalho, né? Então, as pessoas gostavam muito de mim. E nessa fase que eu estava com meu tio, em São Carlos, eu ia para o clube com ele de mão dada. E ele dizia para todo mundo que eu era filha dele. E isso me enchia de alegria, porque eu não tinha meu pai presente, né? Então, meu pai, assim, depois que minha mãe se separou dele, eles ficaram longe um do outro e era muito difícil de a gente ver meu pai, né? Eu e meus irmãos. Mas a vida foi indo, foi assim. Daí outro ano eu fui morar com a família da minha cunhada, que era noiva do meu irmão mais velho, em Tupi Paulista. Não sei se vocês conhecem essa cidade. É uma cidade muito gostosa. E lá, gente, sabe o que acontecia? Eu sentava na mesa, eu era menina, molecona ainda, né? Essa foi a primeira cidade que eu morei. Eu tinha acho que 8 aninhos. E tinham três professoras na casa, tá? Minha cunhada e as duas irmãs dela. E quando chegava a hora da gente fazer a tarefa, né? Aquela boa tarefa de sempre, de todos os dias, eu sentava. Eu tinha que aprender. E eu tinha que aprender uma tabuada por dia. Decorar essa tabuada todos os dias. Enquanto eu não soubesse, eu não saía da mesa. Só que eu sempre fui muito descolada, gente. Se eu tinha que fazer, eu fazia mesmo. Eu não tinha preguiça. E aí, o que acontece? O pai da minha cunhada, da minha cunhada, né? Que era noiva do meu irmão, ele falava assim: se você não tirar notas boas, você não vai para o clube final de semana. Aí aquilo era coisa assim que me doía muito, porque eu queria ir para o clube, brincar, ir para a piscina, gente. Então tinha um boletim naquela época, tirava A, B, C, D e E. E eu tinha que tirar A em todas as minhas matérias, para que eu pudesse ser liberada para ir ao clube. E eu tirava, gente, vocês acreditam que eu tirava? Eu vinha com um boletim todo mês para ele, falava que tio, eu cumpri, tá aqui. E ele deixava, daí ele deixava. Gente, foi muito gostoso. Nessa época também eu pegava, como é que chama aquela fruta? Caju no pé. Vocês acreditam que eu já comi caju no pé? É verdade. Tinha um pé de caju também na casa deles, que eu subia e pegava. Muito gostoso. Gente, foi acho que a melhor infância que eu pude ter na minha vida. Apesar de ficar longe da minha mãe. Porque eu acho que eu fui... De um lado, eu tive a tristeza de deixar minha mãe, né? Tão pequena. Mas, por outro lado, eu conheci pessoas tão boas na minha vida que me ensinaram tanta coisa linda. E que hoje eu consigo lembrar com muito carinho, eu carrego aqui, ó, no meu coração, entendeu? Então, nada é por acaso. Sua vida é muito valiosa. A sua mãe é valiosa. Vocês têm que agradecer todos os dias quem tem sua mãezinha por perto, tá? Porque a mãe da gente é o nosso alicerce, a nossa base, é o nosso porto seguro. Esta carta aqui era a que eu queria a falar para minha mãe e não consegui, porque ela faleceu antes. Eu fui deixando e nunca eu falei para minha mãe sobre essa carta, porque estava aqui guardado. Ah, e um dia eu escrevi, né? Eu vi o autor desconhecido, peguei, copiei, falei, vou guardar, um dia eu falo para minha mãe. Só que minha mãe foi embora antes. Entendeu? Então, não deixe de fazer nada com sua mãe. Abrace sua mãe todos os dias. Beije sua mãe todos os dias. Fale para ela que você ama ela de paixão, que você nunca vai deixar ela por nada nessa vida, gente. Porque quando a mãe da gente vai embora, um pedaço da gente também vai embora. Entendeu? Então, eu queria dizer para vocês isso nesse vídeo que foi tão diferente de todos os outros, né? Contando as histórias de outras Alices que vocês sempre estão ouvindo, mas essa foi a minha história.
E no final, gente, quando eu já estava adolescente, eu vim para São José dos Campos, tá? E fui morar com a minha mãe. Eu consegui morar com a minha mãe. Aí nós fomos morar juntas, aí eu já estava estudando à noite, trabalhando de dia. Moramos muitos anos juntas, tá? E depois eu conheci meu marido, aí eu casei, né? E viemos morar aqui no meu bairro. E a minha mãe foi para outra cidade. Meu irmão quis levar minha mãe para outra cidade. Só que minha mãe não se acostumou e pediu para vir morar aqui na minha cidade, São José dos Campos. E daí minha mãe veio e foi morar numa casinha sozinha, porque ela gostava dessa vida, de ficar sozinha. Tomar conta da casinha dela, comprar as coisinhas dela, ela recebia aposentadoria. E aí eu ia na casa dela 3 vezes por dia. Vocês acreditam nisso? Eu ia ver minha mãe 3 vezes por dia. Aí foi indo. A minha mãe foi ficando velhinha, né? E daí já tava caindo. Às vezes ela ia me esperar para ver a minha filha mais nova, né? A Leandra. E ia esperar, assim, é uma viela, né? Que ela morava e tinha aqueles negócios de ferro, sabe? E aí ela caiu, bateu aqui essa parte da cabeça e foi aí que começaram, né? Os problemas dela. Dela perder a memória e ela ficou muito assim, né, perturbada. Então, eu já vi que ela já não estava mais normal. E daí teve um dia que ela caiu à noite da cama, ela se enrolou no edredom e a vizinha já tinha meu telefone, né, que se ela ouvisse algum barulho para ligar para mim que eu ia lá. E ela ligou para mim de madrugada e eu fui ver minha mãe. E minha mãe tinha caído em cima do braço, quebrado aqui o pulso, e aí foi indo. Eu tive que ligar para o meu irmão de São Paulo, porque daí ela já começou com Alzheimer. Então, gente, o que eu peço mesmo para vocês, que vocês tenham todo carinho com a mãe de vocês, toda atenção, mesmo que elas repitam a mesma coisa várias vezes, 100, 200, 300 vezes a mesma coisa. Tenham paciência com ela, porque foi ela que te deu a vida, foi ela que te ensinou a falar, foi ela que te ensinou a andar, foi ela que trocou suas fraldas, foi ela que te deu comida, foi ela que ficou do lado de você na cama quando você estava com febre, foi ela que te levou para a escola, foi ela que te ensinou tudo que você sabe hoje. Você deve à sua mãe. A sua mãe é a sua maior riqueza, tá? Então, vocês que têm mãe, cuidem das suas mães. Cuidem com todo carinho, com toda atenção, com todo mimo e cuidado, porque elas são uma porcelana, elas são ouro, elas valem ouro. Quando a gente perde a mãe da gente, a gente perde o norte, a gente perde o chão, porque a gente não tem mais com quem se abrir, porque a mãe da gente é a nossa amiga, entendeu? Então eu desejo que todas vocês que estão ouvindo a minha história, que tenha tocado um pouquinho no seu coração, que você, agora que você sair daqui e ouviu a minha história, vai falar assim, poxa vida, eu mudei, eu consegui ver a minha mãe de outra maneira, entendeu? Porque ela merece, gente, ela deu a vida por nós. Ela fez tudo para que a gente fosse feliz. Então, a nossa mãe é a melhor mãe do mundo. E honrar pai e mãe, você vai ter sucesso para sua vida inteira. Por isso, honre tua mãe e teu pai, tá? Honre tua família também, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado da minha história. Foi uma história, assim, bem diferente, mas é a minha história, tá? Então, espero que vocês compartilhem, curtem, que se inscrevam no meu canal, que se lembre que aqui está se formando uma família, gente. Aqui é uma família, porque você sempre vai ouvir histórias reais da vida de muitas Alices que estão espalhadas pelo mundo. E eu vou ficar muito feliz em receber a sua história, tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido. Aqui nos comentários está o meu e-mail para mandar sua história. Compartilhe, curta e escreva nos comentários o que você achou da minha história, tá bom? Eu vou ler todas e vou mandar um coraçãozinho, tá bom? Até a próxima história. Fiquem com Deus e gratidão.